Vamos lá ao capítulo 18, um capítulo lindo, tem muitas coisas interessantes. Aqui acontece a morte de Absalão, mas as lições são muito ricas neste capítulo 18. Na realidade, o capítulo 18 começa no 27 do anterior. No verso 27 do anterior, já fala sobre a vitória do exército de Davi sobre Absalão, menciona que eles foram alimentados no caminho, ali alguém trouxe camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, mel, etc., para dar sustância, como dizia minha avó, né? Para aqueles homens de guerra, para aqueles homens que estavam fugindo, primeiramente, de Jerusalém, né? Da entrada de Absalão, para que não houvesse mais derramamento de sangue, mas foi impossível não haver derramamento de sangue entre o próprio povo de Deus nesse dia. No capítulo 18, verso 1, começa assim: contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Bom, Absalão era um jovem que ouviu seus amigos e que decidiu finalmente assumir o lugar do rei. Não tinha experiência na batalha. Ele podia ter estratagemas, né? Ouvir pessoas sagazes, né? Que não se importavam com os meios, só com os fins ou com o fim. Absalão não tinha experiência de guerra como Davi tinha. E o que Uzaí falou para Absalão no capítulo anterior: olha, seu pai é valente, os homens que estão com ele são valentes, tem estratégia. Ele dividiu o exército, ele dividiu o exército em 3 partes. Uma, Joabe dirigia, a outra, Abisai, irmão de Joabe, e a outra parte, Itaí. 3 flancos, não é? Eles atacariam de 3 maneiras, com 3 visões, o exército de Absalão. E levaram a batalha para a floresta, onde eles tinham total domínio, não é? Onde eles podiam fazer ali o que sabiam fazer. Há várias histórias, né, de países, Colômbia e outros países que tiveram o narcotráfico e tiveram também guerrilhas, não é? A guerrilha geralmente vai para as matas e conhece as matas como ninguém. Quando às vezes o exército vem e tem um certo conhecimento, mas não vive ali. Então as emboscadas, os lugares onde as batalhas são travadas, estão praticamente sob domínio de quem conhece a área. E foi exatamente o que Davi fez. Ele dividiu o seu exército em 3 partes e ele já sabia o que fazer. Joabe era muito experiente na batalha, o seu irmão Abisai, e Itaí eram hábeis na guerra. E além disso eles tinham capitães, né, de 1000, como diz aqui, de 100, que dirigiam todo o exército. Aguardando a batalha, Davi fica na cidade. Eles não queriam que Davi fosse, porque um confronto não seria interessante, e Davi ficaria guardado como rei ali numa cidadela. Bom, melhor é ficar aí, deixa a batalha conosco, final do verso 3. Então deu a ordem no verso 5, o rei a Joabe, uma ordem muito específica aos 3, Joabe, Abisai e Itaí, dizendo assim: tratai com brandura o jovem Absalão. É meu filho, né? Por amor de mim, faça isso. Tratai com brandura, não mate Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Não só para os 3, mas deu para todos a ordem: não toquem no moço. Por amor a mim, não façam nada por ele. Ok? A batalha foi, segundo o verso 6, no bosque de Efraim. Domínio total do exército, dos 3 grupos do exército de Davi. Aqui não tinha como errarem no sentido de estratégia. E realmente eles sofreram uma grande derrota. O verso 7 diz assim, que houve ali grande derrota com a perda de 20.000 homens. Eles eram irmãos, não? Eram parte do povo de Deus. Infelizmente, essa batalha ocorreu. As pessoas da cidade não sofreram, é o que Davi queria exatamente, que as pessoas da cidade não sofressem. Saem então da cidade e a batalha ocorre nas matas, né, no bosque,
houve então a morte de 20.000 pessoas, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. O próprio bosque era a armadilha de Davi, né, e o seu exército. Bom, onde está Absalão? Verso 9 vai contando então sobre Absalão e a sua morte. Ele estava montado num mulo, diz aqui, no seu mulo. Era muito chique um rei montar no jumento, né? O rei tinha jumento, Davi tinha um jumento, era uma coisa assim extraordinária. Quando Jesus entra com um jumentinho dentro da cidade de Jerusalém, isso tinha mais do que um significado de transporte. Era uma visão de que o rei está entrando. É por isso que eles gritavam Hosana nas alturas, aí está, né? Aquele que vai nos governar, e muitos achavam que ele desceria e iria começar o seu reino ali. Então, Absalão está no mulo, mas acontece que, lembram-se que eu falei sobre o cabelo, que quando ele cortava anualmente, 2,5 kg quase, né? Esse cabelo o atrapalhou. E por causa do cabelo ele ficou pendurado pela cabeça, né? Ficou pendurado entre o céu e a terra e o mulo foi embora. Ele estava ali, indefeso completamente. Ele estava fugindo com tanto medo que nem viu este galho de árvore que o prendeu. Ou ele estava olhando para trás para ver quem o perseguia e de repente aparece essa árvore e ele fica preso. Fica preso ali, alguém avisa Joabe. Joabe diz: por que você não matou logo Absalão? Ele disse: não, o rei deu a ordem, todos ouviram, e vocês 3 ouviram a ordem de que não deviam fazer nada contra o moço, o filho de Davi, contra o filho do rei, por amor a ele. Eu não vou fazer nada, não fiz nada. Então Joabe, diz verso 14, tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Joabe era meio impulsivo, né? Joabe criou vários problemas para Davi. No final, Davi o troca e depois ele volta. E Joabe tinha lá sua própria maneira de ser, né? Ele vai e mata Absalão, porque ele havia no passado insistido para Davi trazer Absalão, que estava no seu retiro, depois de Absalão matar o primogênito Amnon. E agora ele mata, ele tira a vida de Absalão. Foi muito negativo ele ter voltado. A trombeta toca, cerca de 10 jovens que levavam as armas de Joabe fecham ao redor de Absalão e o matam. Colocam numa cova, colocam várias pedras em cima, e esse foi o fim trágico da história de Absalão. Bom, Ahimaás conta a história aqui no verso 19, que Ahimaás escutou a trombeta, disse: pronto, acabou, matamos o rei, o que queria ser rei, o autoproclamado rei Absalão. Agora temos que dar a notícia para Davi. Como Ahimaás já tinha dado notícias para Davi do andamento das coisas em Jerusalém, lembram-se que ele e mais outros estiveram escondidos dentro de um poço e depois saíram para dar a notícia, as notícias para Davi. Já tinha uma certa intimidade e ele sabia que era muito bom se aproximar do rei. Era muito bom dar uma boa notícia para o rei. O rei poderia cortar-lhe a cabeça se a notícia não fosse boa, não é? Mas a notícia era boa, houve a vitória, nós ganhamos a guerra. Então ele queria dar essa notícia e se aproximou de Joabe. A Bíblia diz aqui, vai contando, né? Primeira vez que ele se aproxima de Joabe, depois de ouvir a trombeta, diz assim: deixa-me correr e dar a notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Deixa-me dizer para o rei que a vitória é nossa. E Joabe diz assim: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Você já tem feito um bom trabalho, você tem sido um bom soldado, você tem feito coisas extraordinárias. Talvez ele fosse parte ali dos agentes secretos lá de Davi e tal. E hoje você não vai, tá bom? Hoje outra pessoa vai. Então disse Joabe ao etíope. O etíope era um estrangeiro do norte da África, que estava entre eles. Ele disse: esse vai dar a notícia.
Então, vai tu e dize ao rei o que viste. O etíope poderia ser um dos 10 homens que cuidavam das armas, os armeiros de Joabe. Era alguém que corria, que sabia dar a notícia. Como eles não tinham telefone, então as notícias de guerra eram dadas por pessoas muito hábeis, que sabiam correr bem, bastante, não se cansavam facilmente e que chegavam até o rei para dar a notícia de uma batalha. Então, o etíope não tem o seu nome aqui, algumas versões o chamam de Cushita, né? De Cushi. Vai tu e dizes o que viste ao rei. Dize o que viste, usando aqui a conjugação certa, né? Vai lá e conta o que você viu. Inclinou-se a Joabe e correu. Ele já tinha visto. Joabe não precisava dar nenhuma ordem a mais para ele. Bom, segundo a insistência, Ahimaás, filho de Zadok, então disse para Joabe: por favor, deixe-me ir, insistente, né? Seja o que for, deixe-me também correr após o etíope. Seja o que for, mas espera aí, você não sabe o que aconteceu? Não, eu sei que a trombeta tocou, nós ganhamos, não é? E está tudo acertado. Para que correr agora, meu filho? Diz aqui o verso 22. Pois não terás recompensa das novas. Já foi alguém. E pela terceira vez ele insiste. E aí Joabe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Aqui a gente aprende alguma coisa, né? O etíope deve ter corrido pelo caminho mais difícil, mais escondido, para que se porventura algum inimigo ainda estivesse por ali, não o acharia. E Ahimaás correu pelo caminho da planície. O caminho mais fácil, mais rápido, chegaria primeiro sem dúvida. Muitas pessoas gostam de correr pelo caminho da planície, né? Gostam de ser vistas, gostam de ser observadas, aplaudidas, não é? Quando fazem alguma coisa, ficam esperando um elogio, e se não recebem esse elogio, ficam muito chateadas. Então, não é o prazer de fazer uma coisa boa, é o prazer de receber um elogio por aquilo que foi feito. E, infelizmente, muitas pessoas vivem por esse elogio. Elogiar é uma coisa boa, não é? A esposa fez uma comida, você elogia. É bom sempre ver o copo meio cheio, né? Sempre fale do positivo, isso é uma coisa boa. Você fez um bom trabalho, elogie. Não é? O funcionário fez um bom trabalho, elogie. Elogiar é uma coisa boa, mas quando é para crescimento, quando é para orgulho próprio, isso não é saudável. E o que Ahimaás queria era isso, um elogio do rei. Parabéns, você me trouxe a notícia, ganhamos finalmente. Ora, vem aqui, almoce comigo, vamos aí festejar a batalha. Mas ele só sabia que a batalha tinha sido ganha. E ele correu pela planície e passou o etíope. Então, ali estava a sentinela, na cidadela onde Davi estava, e viu um homem correndo. E disse: está correndo um homem. Está só? Está só. Porque se tivesse muita gente correndo é porque tinham perdido a batalha, né? Mas correndo só, vai trazer boas novas. Ó, vem vindo um outro também atrás. O correr do primeiro parece de Ahimaás, correr atlético. Ele disse: bom, se Ahimaás é um homem de bem, vai trazer boas notícias. E ele chega primeiro. Bom, chegando primeiro ele grita: paz, rei, antes que o outro dissesse qualquer coisa: paz. Bom, vencemos a batalha. Aí o rei pergunta: e o Absalão? Eu não vi nada, não sei, então fica de lado, que pena. Aparece o Cushita, ou o etíope, ele diz também: paz. O que aconteceu? Sejam como os teus inimigos, todos, a vida do teu filho. Ele contou de uma maneira boa: teu filho morreu. E aqui Davi começa a chorar, Absalão morreu. É muito importante isso. Ahimaás não tinha mensagem. E qual era a mensagem? A mensagem era que o filho do rei morreu. Ele não tinha essa mensagem. Nós temos essa mensagem hoje. Contar para as pessoas que o filho do rei morreu. Não quero forçar o texto. Mas ele não tinha mensagem. É triste quando as pessoas não têm conteúdo, não têm mensagem. E eu quero orar com você agora, pedindo a Deus que nos dê uma mensagem. Dê a sua mensagem no nosso coração para motivar a nossa vida. Pai bondoso, oramos nesse instante, primeiramente para agradecer ao Senhor, e nesta oração compartilhada, os nossos queridos amigos e amigas vão te dizer alguma coisa, um agradecimento, um louvor. Agora, Pai,
há pedidos em nosso coração e os nossos queridos amigos e amigas vão decliná-los diante do Senhor. E oramos por todos pedindo sabedoria e uma mensagem para motivar a nossa vida. Queremos carregar uma mensagem como o etíope tinha uma mensagem para carregar. O filho do rei morreu. Que possamos ter esta mensagem, que possamos estar no Calvário onde Jesus morreu pela fé e que possamos absorver esta morte em nossa vida, sermos lavados pelo sangue de Cristo para podermos contar para as pessoas que Ele morreu, mas ressuscitou e vive e pode estar em nosso coração. Esta é a bênção que queremos hoje por Jesus. Amém.